E se o rei da Prússia e a imperatriz da Áustria tivessem unido não apenas seus reinos, mas também seus corações? E se Frederico II, o Grande, e Maria Teresa da Áustria, os dois gigantes de uma Europa em ebulição, tivessem se casado? O que aconteceria se, em vez de rivais amargos, eles se tornassem aliados, talvez até amantes? Imagine um continente onde as guerras de sucessão nunca tivessem acontecido, onde o equilíbrio de poder entre protestantes e católicos fosse dissolvido por um simples laço de ouro selado diante de Deus. Mas que tipo de paz nasceria de uma união entre fogo e gelo? Entre o filósofo racionalista e a devota rainha católica? E o que seria do destino da Europa quando amor e ambição colidissem sob a coroa imperial? Talvez o século XVIII nunca tivesse sido o mesmo. Mas antes de descobrirmos o que teria acontecido nesse universo alternativo, precisamos voltar para o início dessa história, para o mundo real, onde a diplomacia falhou e o amor nunca foi permitido. Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Era o século XVIII. A Europa vivia à beira do caos, dividida entre coroas, religiões e ambições imperiais. Frederico II, o jovem príncipe da Prússia, fora moldado não por ternura, mas por disciplina. O pai, Frederico Guilherme I, o rei sargento, acreditava que emoção era fraqueza e o amor uma distração. Frederico cresceu em silêncio, sufocado, com um olhar frio e uma mente inquieta. Do outro lado, nas montanhas da Áustria, uma menina prendia o peso da herança dos Habsburgo. Maria Teresa não fora criada para reinar, mas o destino decidiu diferente. Com a morte do pai, Carlos VI, ela herdou um império que muitos julgavam impossível de sustentar. Jovem, mulher e católica fervorosa, ela seria testada não apenas pelo tempo, mas pela guerra. O que poucos lembram é que, antes do ódio, houve uma possibilidade. Um plano que circulou discretamente nas cortes europeias, um casamento entre a herdeira dos Habsburgo e o príncipe da Prússia. Uma aliança improvável, mas tentadora. A união poderia ter selado a paz entre duas potências que, anos depois, mergulhariam em sangue e pólvora. Mas o destino escolheu outro caminho. Em vez de votos, vieram invasões. Em vez de alianças, vieram traições. Frederico II atacou a Silésia e Maria Teresa jamais o perdoou. Do amor nasceu a guerra, do respeito, o ódio. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se naquele salão iluminado por candelabros, os dois jovens tivessem dito sim? E se o acordo político tivesse se tornado algo mais, uma chama entre duas almas destinadas à grandeza? A Europa teria testemunhado o impossível, a fusão entre o poder militar prussiano e a legitimidade imperial dos Habsburgo, protestantismo e catolicismo lado a lado, em um mesmo trono. Mas seria isso paz ou apenas o início de uma nova tirania? Porque Frederico não amava facilmente. Ele era um homem de lógica, não de fé. E Maria Teresa acreditava em Deus, acima de tudo, inclusive acima de qualquer marido. Como convivem a razão e a devoção? Como se unem dois impérios sustentados por ideias tão opostas? Talvez o amor entre eles tenha sido um campo de batalha disfarçado. Talvez o casamento que salvaria a Europa fosse o mesmo que a destruiria. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir, porque nesse universo alternativo, o impossível acontece. A cerimônia é realizada em Viena, sob o olhar desconfiado de diplomatas e reis. Frederico II, com 24 anos, se ajoelha diante de Maria Teresa, com 20. As mãos se tocam. E naquele instante, o destino da Europa muda para sempre.
o rei filósofo encontra na imperatriz algo que jamais teve: propósito. E ela, na mente brilhante do prussiano, encontra o intelecto que faltava em sua corte devota. Mas a união desperta medo. A França observa, a Inglaterra se inquieta. E, nas sombras, um velho inimigo começa a planejar o inevitável: destruir o império que nascia entre a união de dois mundos. Um brinde é feito, os sinos tocam. O povo aplaude, sem saber que está testemunhando o nascimento de algo maior do que um casamento, o nascimento de uma nova Europa. Mas sob os aplausos, há olhos que ardem de inveja. E nas fronteiras, generais afiam espadas esperando o primeiro erro. Frederico e Maria Teresa acreditam estar selando a paz, mas talvez tenham apenas criado o império mais perigoso que o continente já viu. No horizonte, um novo símbolo começa a surgir: a águia de duas cabeças, agora coroada por dois soberanos. Mas quanto tempo a harmonia pode resistir quando amor e poder caminham lado a lado? A Europa começa a reagir. Intrigas, conspirações e o medo de uma nova hegemonia levam o continente à beira da ruína. Mas no coração desse império recém-nascido, algo ainda mais perigoso está prestes a nascer. No último episódio, vimos o impossível acontecer. Frederico II da Prússia e Maria Teresa da Áustria uniram suas coroas e seus destinos. Mas, na Europa, alianças não são feitas de promessas, são feitas de medo. E o medo começava a se espalhar como uma praga. O casamento abalou o equilíbrio europeu. França, Inglaterra, Rússia, todos observavam o novo casal com olhos desconfiados. A união de Viena e Berlim criava uma força que nenhum império poderia enfrentar sozinho. A nova capital imperial, Viena, Prússia, tornara-se o coração pulsante da Europa. Frederico introduziu reformas iluministas, escolas militares, academias de filosofia, liberdade limitada de imprensa. Maria Teresa, fiel à tradição, buscava manter a moral e a fé acima da razão. Dois mundos em colisão, vivendo sobre o mesmo teto. Nas cortes, sussurrava-se que a imperatriz orava, enquanto o rei escrevia tratados de lógica, que ele via o mundo como uma equação, e ela como uma missão divina. Mesmo unidos, seus reinos ainda falavam línguas diferentes, não no idioma, mas na alma. E esse contraste fascinava a Europa. Seria o início de uma era dourada ou o prenúncio de um império condenado por dentro? No interior dos castelos, o amor começava a se transformar em política. Frederico via Maria Teresa como uma aliada estratégica, uma mente forte o suficiente para entender seu sonho, criar uma Europa unificada pela razão. Mas ela o via como um homem distante, quase frio. Alguém que falava de virtude, mas se esquecia de sentir. Nas reuniões imperiais, suas discussões se tornavam públicas. Ela falando de fé e tradição, ele falando de ciência e progresso. Dois deuses disputando o mesmo altar. E nas sombras, as potências estrangeiras viam nisso uma oportunidade. A França começou a financiar rebeliões nos territórios fronteiriços. A Inglaterra tentava quebrar acordos comerciais. E o Papa via na união um sacrilégio. Um protestante no trono do Sacro Império? Um herético coroado ao lado de uma católica devota? A Igreja se calou oficialmente, mas seus inimigos não. Cartas anônimas circulavam nas ruas de Viena. O trono está corrompido, a fé está sendo traída, e o rei é o diabo disfarçado. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir. Em 1742, nasce o primeiro filho do casal imperial, um herdeiro chamado Carlos Frederico, símbolo da união entre razão e fé. O nascimento parecia consolidar a paz, mas por trás dos sorrisos e dos retratos oficiais, uma verdade sombria crescia. As alianças externas estavam se desintegrando. A França rompeu laços diplomáticos com a Áustria. A Inglaterra suspendeu tratados comerciais com a Prússia. E em São Petersburgo, Catarina da Rússia preparava um plano.
um cerco silencioso, para impedir que a nova superpotência dominasse o continente. Frederico acreditava que o conhecimento e a diplomacia bastariam, mas Maria Teresa via o que ele não via. A fé ferida gera fanatismo, e o fanatismo, quando alimentado pelo medo, se transforma em guerra. Enquanto o casal imperial tentava governar um continente dividido, um novo tipo de guerra começava. Não nas fronteiras, mas nas ideias. Padres pregavam contra o rei em sermões secretos. Filósofos acusavam a imperatriz de manipular o trono em nome da igreja. E o povo, dividido, começou a escolher lados. As ruas de Viena se enchiam de rumores. A razão quer destruir Deus. A fé quer matar o progresso. O império que nascera da esperança agora tremia sob o peso da sua própria grandeza. Frederico e Maria Teresa estavam cada vez mais distantes, não apenas como monarcas, mas como seres humanos. E pela primeira vez, o rei filósofo começou a duvidar do próprio raciocínio. No silêncio da noite, Frederico escreve em seu diário: "Unimos dois mundos, mas criamos apenas o espelho das nossas contradições. Lá fora, os sinos das igrejas tocam e o som se mistura com os tambores militares, porque enquanto o império dorme, os inimigos já marcham. A Europa entra em colapso. Rebeliões internas e alianças traídas levam o império de Frederico e Maria Teresa à beira da destruição. E quando o amor entre os dois começa a ruir, o sangue será inevitável." O império de Frederico II e Maria Teresa parecia invencível. Mas alianças quebradas, fé ferida e ambições silenciosas começaram a corroer o que antes era esperança. Agora, o inimigo não está mais nas fronteiras. Ele está dentro do trono. A década de 1750 marcou o início do colapso. A Europa se reorganizava. A França, humilhada pelo isolamento diplomático, firmava uma aliança secreta com a Rússia e a Espanha, o chamado Pacto das Sombras, criado com um único propósito: destruir o Império Austro-Prussiano. Enquanto isso, rebeliões eclodiam nas regiões da Boêmia e da Silésia, terras onde católicos e protestantes viviam lado a lado, agora incendiadas por discursos de ódio e promessas de libertação. Frederico acreditava que a razão poderia restaurar a ordem. Ele enviava filósofos, não exércitos. Tratava rebeldes como mentes perdidas, não inimigos. Mas Maria Teresa, mais pragmática e mais ferida, via traição em cada esquina. E decidiu agir. Ordenou execuções públicas. Restaurou tribunais religiosos. E o que antes era um império de ideias, começou a se tornar um império de medo. Entre os dois soberanos nascia um abismo. Um casamento que unira reinos agora dividia corações. As noites em Viena se tornaram frias e silenciosas. Frederico e Maria Teresa já não dividiam mais o mesmo quarto, nem a mesma visão de mundo. Nas reuniões imperiais, o rei filósofo pregava moderação. A imperatriz exigia punição. E os ministros, divididos entre lealdade e sobrevivência, jogavam um perigoso jogo de intrigas. Foi então que surgiu o rumor, o tipo de sussurro que destrói impérios. Dizia-se que Frederico mantinha correspondência secreta com Voltaire e outros pensadores franceses, discutindo a criação de uma nova confederação racionalista. Um governo sem Deus, um trono sem igreja, uma Europa iluminada pela razão, não pela fé. Quando Maria Teresa soube, não hesitou. Mandou queimar as cartas e ordenou silêncio absoluto na corte. Mas o silêncio já era tarde demais, porque as chamas dessas cartas não apagaram o medo. Elas o alimentaram. Numa noite chuvosa, um mensageiro chega ao palácio. Traz uma carta selada com o brasão da Rússia. Dentro, uma simples frase: "A aliança das sombras foi firmada. Em breve o mundo será purificado do falso império." Frederico compreende. A guerra é inevitável. Mas há algo mais. Ele descobre que parte da corte austríaca, liderada por conselheiros fiéis à igreja,
vinha mantendo contato com a França há meses, fornecendo informações militares em segredo. Entre os nomes, o de um primo distante de Maria Teresa. Traição. Não do inimigo externo, mas da própria família. E o rei, outrora guiado pela razão, sente pela primeira vez o gosto amargo da vingança. Se eles querem sangue, sangue terão. O sol nasce sobre Viana coberta de fumaça. Frederico decreta a lei marcial em todo o império. Milhares de soldados marcham pelas ruas. As fronteiras são fechadas. E Maria Teresa, horrorizada, vê o homem que um dia acreditou ser a encarnação da razão tornar-se aquilo que mais temia: um tirano. Ela tenta impedi-lo, mas Frederico, gelado, responde apenas: "Você me ensinou que fé exige sacrifício. Agora verá o que a razão faz quando é traída." O império que nasceu da união da fé e da lógica agora mergulhava na guerra contra si mesmo. Os sinos das igrejas tocam mais uma vez, mas desta vez não anunciam casamentos ou coroações, anunciam execuções. Nas ruas, o povo se divide entre os que gritam pelo rei e os que oram pela imperatriz. E do norte, um novo exército começa a se mover. O exército das sombras, marchando sob a bandeira da cruz. A guerra explode. O Império Austro-Prussiano enfrenta a coalizão da Europa, e Frederico e Maria Teresa são forçados a escolher lutar lado a lado ou destruir-se completamente. Mas o preço da sobrevivência será mais alto do que qualquer coroa pode pagar. Frederico II e Maria Teresa criaram um império mais poderoso que a Europa já viu, mas também o mais instável. Traições internas, fé e razão em conflito. E agora, a guerra. O mundo antigo se ergue contra eles. E o que era um sonho de união está prestes a se transformar em um pesadelo. O ano é 1757. A coalizão formada por França, Rússia, Espanha e Estados Papais avança em várias frentes. Chamam-se de a Santa Aliança, embora o nome esconda algo mais sombrio: o medo de um mundo onde fé e poder não são mais sinônimos. Frederico, estrategista brilhante, tenta conter o inimigo em 3 frentes. Mas a guerra já não é feita apenas de exércitos, é feita de símbolos. E o símbolo do seu império, o casamento com Maria Teresa, começa a se tornar uma ferida aberta. Ela, devota, vê nos inimigos instrumentos de Deus, punindo o orgulho humano. Ele, ateu e racional, vê neles apenas a prova de que o mundo prefere a ignorância à liberdade. E o abismo entre os dois cresce a cada batalha perdida. No palácio, o som dos canhões se mistura às preces dos monges. Nos campos, os soldados morrem acreditando em 2 senhores, um que promete o céu e outro que promete o progresso. As derrotas começam a se acumular. Dresden cai, a Baviera se revolta, a Rússia invade pela Prússia Oriental. Frederico se torna mais cruel e mais frio. Queima aldeias suspeitas de traição, executa generais, censura pregadores. Ele diz que é por ordem e razão, mas o império já o chama de o Rei de Ferro. Maria Teresa tenta contê-lo, apelando para o coração que ele jurou não ter perdido. Mas o rei a olha como se ela fosse apenas mais uma inimiga. Você reza por perdão, eu comando para sobreviver. E então, pela primeira vez, a imperatriz desafia o marido, em público. Diante de toda a corte, proclama: se o trono precisa de sangue para se manter de pé, ele não é mais digno de Deus, nem de mim. O salão se cala. A cisão deixa de ser apenas política. É agora uma guerra santa, travada dentro do próprio império. A Santa Aliança avança até Viena. As muralhas da capital são bombardeadas durante semanas. Frederico recusa-se a recuar. Ele está decidido a vencer ou morrer. Mas, em segredo, Maria Teresa faz o impensável. Ela envia uma carta à Rússia, oferecendo rendição parcial em troca da salvação do povo. Uma traição ou um ato de misericórdia. Quando Frederico descobre, algo dentro dele se parte. O homem que desafiou reis, igrejas e nações agora se vê traído por quem jurou estar ao seu lado.
Você não entende, Maria. O mundo não nos perdoará se cairmos. Eles não matarão apenas um império, matarão uma ideia. Mas ela, em lágrimas, responde: então que morra a ideia, se ela já matou o homem que eu amava. Na madrugada seguinte, o exército inimigo rompe as defesas da capital. Explosões iluminam o horizonte. Frederico, vestido com seu uniforme prussiano, cavalga para o campo de batalha, sozinho. Dizem que lutou como um homem possuído, como se quisesse apagar com a espada tudo o que havia se tornado. Enquanto isso, no palácio, Maria Teresa assina o Tratado de Rendição. O Império Austro-Prussiano cai. 2 ideais, 2 almas, 2 deuses, destruídos pela própria fé em si mesmos. E quando o amanhecer chega, as bandeiras do inimigo tremulam sobre Viena. Mas entre os escombros, apenas o silêncio responde. Frederico é encontrado ferido no campo, inconsciente. Maria Teresa o vê ser trazido de volta, coberto de sangue, e chora, não pelo rei, mas pelo homem que tentou mudar o destino do mundo e fracassou. O império está morto, mas as ideias dele estão apenas começando a nascer nas sombras. Frederico desperta num mundo que já não é seu. Enquanto a Europa tenta apagar sua memória, filósofos, generais e revolucionários começam a sussurrar seu nome. O império da razão talvez tenha caído, mas o sonho não. E o que vem a seguir será ainda mais perigoso. O Império Austro-Prussiano caiu. Frederico II foi derrotado. Maria Teresa assinou a rendição. Mas enquanto o corpo do império é sepultado, as ideias de Frederico e o medo que elas provocam começam a se espalhar como um veneno silencioso. Viena, 1760. A cidade ainda sente o cheiro de fumaça e ferro. A Santa Aliança divide o território conquistado, tentando apagar toda a lembrança do casal que ousou unir fé e razão. Frederico vive sob vigilância, exilado em um antigo mosteiro. Maria Teresa governa o que restou da Áustria sob tutela da Igreja, arrependida, mas marcada. Os dois não se veem há anos. Mas, nas universidades e nos cafés clandestinos, o nome de Frederico começa a ressurgir. Homens jovens, estudantes e pensadores passam a ler suas anotações secretas, textos que falam de liberdade, de igualdade, de um mundo sem dogmas nem tronos. E lentamente, o rei derrotado se transforma em algo mais poderoso que um monarca, um símbolo. O símbolo de um futuro que ainda não chegou. As potências vitoriosas logo percebem o erro. Não se pode matar uma ideia com exércitos. A França, agora triunfante, enfrenta protestos inspirados nas palavras de Frederico. Na Inglaterra, filósofos começam a questionar o poder divino dos reis. E até na Rússia, cortesãos sussurram sobre o imperador da razão, o homem que desafiou Deus e quase venceu. Enquanto isso, Maria Teresa, envelhecida, passa a se isolar. Reza todas as noites pela alma do marido, temendo que ele tenha condenado ambos à perdição. Mas, no fundo, algo dentro dela ainda arde. Não fé, não culpa, mas saudade. Um dia, recebe uma carta anônima. Não há assinatura. Apenas uma frase escrita em uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer época. O mundo não nos entendeu, Maria. Talvez o futuro entenda. Ela chora, porque entende o que isso significa. Frederico ainda está vivo e não desistiu. No subsolo do mosteiro onde está exilado, Frederico começa a escrever o que será sua última obra, o Manifesto da Razão e da Humanidade. O texto descreve uma nova ordem mundial, não baseada em reinos ou religiões, mas na ciência, na liberdade e na fraternidade. Um mundo sem deuses nem coroas, um império de ideias. Mas há algo sombrio ali. Entre as linhas, percebe-se que o rei filósofo perdeu a fé, não apenas na religião, mas também na própria humanidade. Ele escreve: o homem, quando livre, destrói. A fé o corrompe. A razão o enlouquece. O que resta é o vazio. E o vazio também é um Deus. É um texto perigoso.
uma queimada ideológica pronta para incendiar o mundo. E ela se espalha. Cópias são feitas e contrabandeadas por estudantes, filósofos, militares. E 100 anos depois, um eco dessa obra seria ouvido nas revoluções que derrubariam tronos em toda a Europa. Mas naquela época, tudo começou ali, nas sombras de um mosteiro, com um homem que amou demais a lógica e perdeu tudo o que era humano. Quando Maria Teresa finalmente visita o mosteiro, já é tarde. Frederico está à beira da morte. Ela entra silenciosa, o encontra deitado, frágil, mas com os olhos ainda queimando de lucidez. Ele sorri. Eu tentei, Maria. Tentei unir o que o mundo insistia em separar. Ela segura sua mão e responde: e nós fomos punidos por tentar ser deuses. Frederico morre naquela noite, sussurrando uma última frase: o futuro nos julgará. O corpo é enterrado sem cerimônias, mas a sua ideia, ela escapa das paredes do mosteiro e ganha o mundo. Décadas depois, jovens revolucionários marcharão com suas palavras em bandeiras. Razão, liberdade, humanidade. Ninguém mais lembrará que elas vieram de um rei, nem de um amor impossível. O mundo muda, e Maria Teresa, agora velha, observa de longe. Em cada rebelião, em cada ideia de liberdade, ela vê o rosto do homem que tentou mudar o destino do mundo e acabou mudando o curso da história. O século XVIII termina em chamas. As ideias de Frederico renascem na Revolução Francesa e o fantasma do Império Perdido volta para assombrar reis e papas. Mas no fim, uma pergunta permanece. Será que a razão, sem amor, é apenas outra forma de tirania? Frederico II está morto. Maria Teresa envelhece em silêncio. Mas suas ideias e o eco do império que ousou desafiar o mundo continuam vivos. Agora, a Europa desperta em um novo século. Um século que trará o julgamento final da razão, da fé e do amor. A França entra em chamas. As ruas de Paris gritam as mesmas palavras que Frederico escrevera em seu Manifesto Proibido: liberdade, razão, humanidade. Os reis que antes o condenaram, agora tremem diante do povo. As igrejas fecham suas portas. O sangue corre nas praças em nome daquilo que um dia fora apenas uma ideia. Uma ideia, nascida do amor impossível entre dois soberanos. O império da razão não sobreviveu. Mas dele nasceram os movimentos que mudariam para sempre o curso da história. E em cada grito de revolta havia o eco de uma pergunta antiga: e se eles tivessem conseguido? E se o mundo tivesse sido capaz de unir fé e lógica, tradição e progresso, amor e poder, sem se destruir no processo? Maria Teresa, já próxima da morte, observa tudo de longe, em silêncio. O que ela vê é um mundo que parece cumprir a profecia de Frederico. Um mundo que se libertou dos reis, mas não dos monstros. Homens erguem bandeiras em nome da liberdade, mas matam com o mesmo fervor com que antes oravam. A razão, livre da fé, se transforma em uma nova religião, tão fanática quanto a antiga. Maria Teresa escreve suas últimas palavras. Ele tinha razão e estava errado. A fé cega destrói, mas a razão sem alma é apenas outro tipo de escuridão. Ela morre em paz, olhando para o retrato de Frederico, como quem entende, tarde demais, que o amor deles nunca foi apenas humano. Foi o reflexo do próprio conflito da humanidade, entre o coração e o intelecto, entre Deus e o homem. Anos depois, o túmulo de Frederico é aberto por jovens revolucionários. Eles o chamam de pai do novo mundo. Levam seu nome para as ruas, suas frases para as bandeiras, suas ideias para as constituições. Mas o mundo que ele inspirou não é o que ele imaginou. Guerras, revoluções, ditaduras, tudo em nome da razão, da ciência, do progresso. O sonho de unir o homem pela lógica
acabou dividindo ainda mais. E talvez, no fim, a lição mais profunda de Frederico e Maria Teresa não seja sobre política, mas sobre a natureza humana. Porque tentar dominar o mundo é fácil. Difícil é dominar o próprio coração. O século muda, as coroas caem, a fé e a razão continuam dançando, ora como amantes, ora como inimigas. E no meio desse turbilhão, uma pintura antiga sobrevive ao tempo. Frederico e Maria Teresa, lado a lado, coroados sob a mesma águia dourada. O império não existe mais, mas o símbolo ainda fala. Porque toda vez que o ser humano tenta unir o que é oposto, mente e alma, ciência e crença, amor e poder, o espírito deles desperta, lembrando o mundo de que nenhum ideal é puro e nenhum amor é simples. Talvez eles nunca tenham morrido de verdade. Talvez tenham apenas se tornado o espelho onde o futuro se reconhece. Séculos se passaram, mas a pergunta ainda ecoa. E se Frederico II tivesse se casado com Maria Teresa? Talvez o mundo fosse outro, ou talvez o mesmo, apenas com deuses diferentes. Porque no fim, toda a história humana é um ciclo, entre a fé que sonha e a razão que destrói o sonho. Acredita que é possível unir o coração e a lógica sem se perder entre eles? Ou a humanidade está condenada a repetir essa guerra para sempre? Se você também quer continuar explorando esses mundos que poderiam ter existido, inscreva-se no canal EC História. Aqui, cada episódio é um portal para universos onde o destino foi reescrito. E nada é impossível.